Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai estudar aqui a seção cônica chamada hipérbole. Tá? A hipérbole é essas duas curvas aqui em verde. Tá? Ela é uma seção cônica formada por dois ramos. Ela é obtida da seguinte forma: a gente tem um cone de folha dupla e a gente pega um plano que ele é paralelo aqui ao eixo de rotação. Tá? E ele corta o cone em duas partes. Ele toca o cone em duas partes, né? E forma essas curvas. Tem essa parte de cima e essa parte de baixo. Isso aqui é chamado de hipérbole. Uma outra forma de definir a hipérbole, que nos vai dar uma forma de definir uma equação para ela, é a seguinte. A gente fixa dois pontos no plano. Né? Então, você vai fixar dois pontos aqui, por exemplo, no plano. Que contém aqui, né? E você vai pegar todos os pontos que estão nesse plano que satisfazem essa condição de distância. Então eu chamei os pontos de P aqui. Então a distância do ponto P a esse ponto F1 que foi fixado, menos a distância do ponto P ao F2 que foi fixado também, em módulo, vai dar 2A. Esse A aqui é uma escolha, isso aqui é constante, é um número, tá? A gente escolhe 2A para ficar mais fácil depois de fazer as contas, na hora de deduzir a fórmula. Bem, o importante é que essa distância aqui, essa diferença é constante. O conjunto de todos os pontos que satisfazem isso vai formar uma curva, vai formar essa aqui, essas duas curvas aqui, e vai ser chamado de hipérbole com focos em F1 e F2. Né? Caso você vai chamar de hipérbole, aqui a gente destaca esses pontos fixados, são os focos da hipérbole. Então, só para olhar aqui, se eu pegar um ponto que está aqui, né, chamado de P, a distância desse ponto até F1, menos a distância desse ponto até F2, vai dar um valor. Tá? No caso, a gente está chamando de 2A. Mas se eu pegar outro ponto Q, calcular a mesma coisa, vai dar 2A também, isso em módulo. Tá, pessoal? Calculo um número e vai dar 2A também. Então todos os pontos que estão aqui satisfazem essa condição. E aí o que a gente vai querer fazer é o seguinte: vou colocar um sistema de coordenadas nesse plano e vou dizer como que são os pontos em termos dessas coordenadas. Né? Então basicamente, eu estou fazendo aqui, a gente vai fazer o seguinte. No primeiro momento a gente vai colocar o sistema de coordenadas assim. O eixo X ele vai passar pelos focos. Tá? Vou chamar aqui eixo X. E o eixo Y eu vou colocar de tal forma que ele fica bem no meio do segmento que gera os focos, que estão os focos aqui. De tal forma que a origem aqui fica bem no meio, entre os pontos F1 e F2. Tá? Então é como se eu viesse aqui e colocasse um sistema de coordenadas aqui, né? Eu só estou tentando simular. Então aqui eu coloquei meu eixo X, aqui eu coloquei meu eixo Y, e agora eu quero saber como que são as coordenadas dos pontos x e y, dado todas essas condições que a gente tem aqui. Tudo bem? Vamos dar umas coordenadas aqui para o nosso ponto. O F2 ele vai ter coordenadas C0. Tá? Ele está aqui no eixo x, né? E como a gente está aqui na mesma distância até a origem, esse aqui vai ter que ter coordenadas menos C0. Observação, tá, pessoal? Esse C que a gente toma aqui, ele vai ser um número, né? Ele vai ser maior do que A. Aí vocês vêm como exercício, por que ele tem que ser maior que A. Bom, a dedução da equação, nesse caso, é muito parecida com a da elipse. Então a gente vai pular isso aqui. Eu já vou mostrar para vocês as equações e a gente vai estudar os elementos que aparecem nas equações e como esboçar a hipérbole. Tudo bem? Então nesse caso, a gente vai estudar duas situações. Quando os focos estão no eixo X, que é esse que está aqui, focos no eixo X, e focos no eixo Y. Tudo bem? Então vamos começar com focos no eixo X e também o centro, vamos dizer aqui a origem, desculpa, o centro da hipérbole seria a origem. Tá? Então são hipérboles centradas na origem com focos no eixo X. A nossa equação é a seguinte. Ela tem a seguinte forma: x² sobre a quadrado menos y² sobre b² igual a 1. Tá? O A, ele aparece, né, ele está na definição lá que a gente escolheu, a constante igual a 2A, as distâncias dos pontos. O B não apareceu, mas ele aparece na hora que a gente está deduzindo a fórmula. E a gente tem a seguinte formulazinha na dedução. Se vocês voltarem lá no vídeo da elipse, vocês vão ver em que momento vai aparecer. E aqui a gente tem a seguinte relação, tá? Ela é diferente da elipse, aqui tem um sinal de mais, lá vai ter um sinal de menos.
Mas é esse que a gente está aqui. É o que a gente tem aqui da equação da hipérbole. Tá? Essas informações são suficientes para eu esboçar a minha curva, a minha hipérbole. Agora vamos analisar os detalhes. Quando eu tenho uma equação assim, eu consigo extrair as coordenadas dos focos, tá? E aqui as coordenadas vão ser menos 6, 0 e 6, 0. Eu vou ter dois focos, né? Então posso chamar esse aqui de foco 1, esse aqui de foco 2. Eu vou extrair outras informações que são os vértices, tá? O que seriam os vértices da hipérbole? Seriam esses pontos onde ela toca o eixo x, por exemplo. Tá? E como é que eu descubro? Bom, em primeiro lugar, os vértices vão ter... Eu vou ter o vértice 1, que eu vou chamar de menos... Vou chamar não, que a gente vai ver que é isso mesmo, né? O vértice 2, é o A0. Como é que você descobre os vértices? Bom, essa curva, quando ela se intersecta com o eixo x, né? E quando que isso acontece? Essa reta eixo x, pessoal, ela tem a equação y igual a 0. Eu conto todos os pontos cujo y igual a 0. Está deitado aqui. Então, se você fizer aqui, né, colocar y igual a 0 e intersectar com a equação, fazer aqui bem exprimido, né? Então, quer dizer, eu vou zerar isso aqui, se y igual a 0, substituir aqui vai dar 0. Então, vai ficar x² sobre a² igual a 1. Então, eu vou obter que x ao quadrado é igual a ao quadrado. Mas se tirar o quadrado, então você tem que x é a ou x é igual a menos a. Certo? O y sempre é 0, ou seja, eu encontro as coordenadas aqui do ponto aqui, né? Que seria a menos a e aqui vale a. Então, esses são os vértices. Tudo isso eu tiro da equação. E vai ter, pessoal, uma outra coisa muito importante, que são as retas assíntotas. Tá? Vou escrever aqui assíntotas. São duas. Tá? Nesse caso vai ser y igual a b sobre ax, e aqui aparece o b novamente. Ou, né, o y igual a menos b sobre ax. E onde que ela aparece aqui no desenho? Tá? O desenho já está ficando bem poluído, mas vai aparecer aqui. Deixa eu escolher uma cor. Não vai ser branco aqui, né? São retas que elas passam pela origem. Tá? São duas retas. E ela tem a seguinte propriedade. Vamos ver se aqui consigo. No infinito, pessoal, elas vão aqui, ó, elas vão tangenciando a curva. Em todas as partes aqui. O que é tangenciar? Né? Elas vão ficando cada vez mais próximas da curva. Elas não vão tocar, mas vão ficando cada vez mais próximas. À medida que a curva vai crescendo, né? Essa reta aqui vai chegando cada vez mais próxima. Então aqui acontece por todas as pontas aqui, tá? Aqui também, aqui coisa igual. Vai acontecendo isso. Para que servem essas retas, né? A gente vai esboçar, ela serve para ajudar a gente a esboçar. Porque é mais fácil desenhar uma reta que desenhar essa curva, tá? E aí você tem, essas são as, vamos dizer assim, são os componentes importantes aqui da hipérbole. Uma vez que eu tenho a equação, eu consigo obter tudo isso aqui, pessoal. E se eu tenho o gráfico, eu tenho esses números aqui, os pontos, etc., eu consigo deduzir a equação. Bem, outra coisa importante é que você pode... Essa relação aqui, ela surge aqui no desenho. Só que o desenho aqui, deixa eu ver, tá meio bagunçado, mas vamos mesmo assim tentar rabiscar ali. Esse tamanho aqui, pessoal, vale A. Está escrito aqui, ele vale A. Se você substituir o x igual a aqui, isso vai ficar como? Y é igual a b vezes a sobre a. Então vai dar b, y é igual a b. Então no x igual a vai bater no b. Então aqui, isso aqui vale b. E isso aqui é um triângulo retângulo, pessoal. Isso aqui vale c. Tá? Então aqui aparece essa relaçãozinha aqui, tá? Aqui eu tenho a, aqui eu tenho b e aqui eu tenho c. Aí você sabe que os catetos ao quadrado, quando soma, dá hipotenusa. Tá? Então é um jeitinho de ver aqui. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer alguns exemplos aqui para ver se a gente entendeu a coisa. A gente tem aqui o seguinte exemplo, exercício. Esboce a hipérbole, cuja equação é essa aqui, x² menos y² sobre 4 igual a 1. Então aqui para esboçar, basicamente você vai ter que determinar os focos, os vértices,
as retas assíntotas e fazer desenhar a curva. Bem, então, a gente compara com a seguinte fórmula. X² sobre A² menos Y² sobre B² é igual a 1. Veja que as duas estão aqui na mesma forma. E a gente tem os seguintes, a gente distrai as seguintes constantes, né? Eu tenho aqui o A, ele tem que ser 1. Aqui tá debaixo, aqui é 1 ao quadrado, tá, pessoal? E é o 4, aqui o B², vou colocar A² igual a 1² e o B² é igual a 4. Né? Então a gente tira aqui o A igual a 1 e o B vale 2. Bem, são números positivos. É isso que a gente tem. A gente sabe também que tem aquela relação C² igual a A² mais B². Substituindo aqui, né, o que a gente vai obter? A gente tem que isso aqui vale 1 mais 4. Então vai dar 5. E a gente conclui que C vale raiz de 5. É isso. Então a gente já tem praticamente tudo aí. Então a gente vem em desenho sistema de coordenadas. Vamos colocar os focos aqui. Então, e os vértices, né? Então eu sei que marcar aqui é o número 1. E aqui eu vou marcar o número 1. Mas aqui é o número menos 1, então, né? Esse aqui seria o ponto A. Esse aqui seria o ponto menos A. A coordenada menos A. Raiz de 5, pessoal, 2 vezes 2 é 4. Então, 3 vezes 3 é 9. Raiz de 5 é uma coisa entre 2 e 3. Então, eu vou aqui marcar o 2, aqui eu vou marcar o 2, e está por aqui o raiz de 5. Aqui é o raiz de 5 e aqui é o de menos 5. E o B vale 2. Tá? Lembra? Se eu substituir aqui, o B vale 2. O B vai ser essa alturinha aqui. Que vai ser melhor se a gente desenhar as retas assíntotas, tá? As assíntotas é o seguinte. Y é igual a B sobre AX e Y é igual a menos B sobre AX. Se eu substituir aqui, eu vou ter que o Y vale 2x e o Y vale igual a menos 2x. São duas retas, tá, pessoal? São duas retas que eu tenho aqui. E aqui eu já estava fazendo essa continha aqui, né? Quando x vale 1, y vale 2, aqui eu já consigo traçar essa reta. Tá? E aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que vai ser menos 2. Opa, besteira. Aqui, desculpa, vai ser aqui. E ela vai passar assim. Tá? Aqui está o nosso Bzinho, aqui é o nosso Azinho, aqui é o nosso Czinho. Então a gente já tem tudo. Tudo já. Só falta fazer o desenho aqui, ó. A curva passa pelo vértice, então ela vai tangenciando. Aqui eu estou tentando fazer com cuidado, mas não vai ficar bom. Tá mal menos, ó. Daqui também, eu vou passando aqui pelo vértice. E é isso. Essa é a nossa hipérbole. E só faltou eu falar, eu falei para determinar foco, vértice, mas tá claro aqui, né? Os focos tem coordenadas, então eu vou ter aqui o F1, ele vai ter coordenadas, é o C, aqui, sei lá, menos C0, aqui é a raiz de 5, né? E o outro vai ter coordenadas raiz de 5 e 0. Então aqui eu tenho, por exemplo, o foco 1 e aqui eu tenho o foco 2. E os vértices, né? Daqui eu tenho o V1, vou chamar aqui, vai ser menos 1, 0. E o meu V2 vai ser o 1, 0. Aqui eu tenho o vértice 1 e aqui eu tenho o vértice 2. E aqui a reta assíntota, essa aqui seria y igual a 2x. E essa aqui é y igual a menos 2x. É isso, a gente esboçou a nossa hipérbole aí. Então qualquer ponto que eu pegar aqui vai satisfazer essa equação aqui. Essa equação aqui. Legal, né? Uma outra situação que a gente vai estudar é quando os focos da nossa hipérbole a gente colocou ele no eixo y. Ou a gente colocou um sistema de coordenadas diferente, tal, dessa forma, tal, que os focos ficam aqui. Tá? Como é que fica a equação, pessoal? A equação ela fica da seguinte forma.
aqui vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, o que mudou? Tá? Em termos de sinal, se você olhar o sinal de menos, agora ele está no x e não mais no y. Certo? E aqui eu estou colocando o A aqui em primeiro e o B em segundo, para deixar a anotação parecida com o do livro texto. Deixa também não, vocês estudarem, não ficar muito perdido. Essa é a equação nessa situação. Como é que eu vou saber, né? Tipo, você vai olhar o sinal. O sinal de menos dá no x, você sabe que os focos vão estar no eixo y. O sinal de menos está no y, os focos estão no eixo x. Mas é claro que dá para vocês saberem também aqui pela equação que essa equação aqui, ela não corta o eixo x. Se você, por exemplo, colocar aqui que se você achar que essa curva vai cortar o eixo x, significa que ela vai passar aqui, ou seja, vai existir um ponto que satisfaz a curva e a equação y igual a zero. Se você substituir y igual a zero aqui, pessoal, vocês vão cair na seguinte situação, menos x quadrado sobre b quadrado igual a 1. E aí você vai descobrir que menos x quadrado é igual a b quadrado. E aí, pessoal, isso aqui é sempre positivo. Tá? Sempre maior ou igual a zero. No caso, o b, a gente está falando que não é, ele sempre maior que zero. Quando que é um número negativo, porque isso aqui é menos x quadrado, isso aqui é um número negativo. Vai ser positivo? Nunca, né? Então, quer dizer, não existe nenhum ponto que satisfaz y igual a zero e essa equação ao mesmo tempo. Eu sei, então, que ele não corta o eixo x, eu sei que ele não corta o eixo x. E eu estou falando de hipérbole focada aqui, com hipérboles que centradas na origem, né? Então, ela vai cortar o eixo y. Tá? Ou você pode ficar, se apegar aqui ao sinal, você vai entender. Aqui a relação é a mesma, tá? C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Então o que muda é onde está o sinal. Mas as coisas são as mesmas. Além disso, muda também as retas assíntotas. Muda tudo, né? Muda aqui agora retas assíntotas, focos, e os vértices. Os focos, eles vão ter as mesmas coordenadas aqui, só que como ele está no eixo y, aqui vai ser 0c, e o outro aqui vai ser 0 menos c. Então aqui eu chamei de c, aqui menos c. Os vértices, aqui vai ser o a, e aqui é o menos a. Então o vértice vai ser 0a, e o vértice 2 vai ser, por exemplo, 0 menos a. Tá? E as assíntotas? Escrevi primeiro e fiz por último. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Tá? Aqui vai ser y igual a sobre bx e y igual a menos a sobre bx. Tudo bem? Então tem uma troca aqui também, você tem que prestar atenção. Então eu estou dizendo assim, quando eu jogar x igual a... Desculpa. Quando x vale b, né? Aqui vai dar a. E aí a gente tem essa curva passando aqui. Essa curva reta. E aqui eu tenho a outra reta. Essa aqui é y igual a A sobre bx. E essa é a y igual a menos A sobre bx. Então tem essa mudança também aí nas assíntotas. Mas os elementos são todos os mesmos. Muda o desenho, tá? Muda as coordenadas aqui, muda a equação. Então, pequenos detalhes aí que são muito importantes, que não pode confundir. Uma dica, primeiro, para essa parte das assíntotas aí. Tá? Se você quer achar a equação da síntese, você pega a equação que foi te dada e iguala a zero. Tira o 1 aqui e iguala a zero. Aí você ajeita aqui, vai ficar y quadrado sobre a quadrado igual a x quadrado sobre b quadrado. Aí você isola o y, isso aqui vai ficar a quadrado sobre b quadrado, x quadrado.
tá? E extrai a raiz. Então você vai obter que o y ou ele é a sobre bx, ou y é igual a menos a sobre bx. Mas isso aqui te ajuda a saber se a quem está em cima e quem está embaixo. Se você fizer com a outra, que era x² sobre a quadrado menos y² sobre b quadrado igual a zero, você vai obter as outras assíntotas. Tudo bem? Então é uma diquinha aqui pra você sempre lembrar. Porque as assíntotas são muito importantes, né? Ela ajuda a gente a esboçar aqui. Depois que a gente tem o A, o B, o C aqui, depois a gente precisa desenhar as retas para poder saber como que a concavidade vai estar. Vamos fazer aqui o outro exemplo. Está pedindo aqui para a gente esboçar a seguinte cônica. Menos 36y² mais 9x² igual a menos 36. Bom, não está nada parecido com o que a gente estava fazendo. Mas vamos começar aqui dividindo por menos 36 tudo. Então a gente vai obter aqui menos 36, y² dividido por menos 36, mais 9x² dividido por menos 36, isso é igual a 1. Então a gente obtém aqui y² menos, né? Aqui vai ser 4, tá pessoal? Menos x² sobre 4. Isso é igual a 1. Aqui a gente já extrai os nossos elementos, lembram? Aqui eu tenho 1 ao quadrado e esse aqui é o tal do 2 ao quadrado. Se a gente comparar as fórmulas, né? Comparando com y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado, a gente tem que isso aqui vale 1. E daí, então eu sei que o a vale 1, o b vale 2 e o c vale, eu tenho que lembrar da fórmula, c² é igual a quadrado mais b². Substituo, aqui eu estou gostando do 5, né? Vai dar 1 mais 4 e eu tenho que o c vale raiz de 5. É isso. Aí, então eu já sei que os focos são, por exemplo, o f1 ele vai ser 0 raiz de 5, o f2 vai ser 0 menos raiz de 5. Eu sei que os vértices são da forma o v1 0, 1 e o v2 0 menos 1. Tá? Esse aqui é c e aqui eu tenho que colocar o azinho. E as assíntotas? Aí você tem que lembrar a formulazinha também. Você sabe que y é igual a sobre b. Mais ou menos, né? A sobre bx. Isso é a mesma coisa que escrever mais ou menos meio de x. Eu tenho duas retas aqui. Para esboçar, faz um eixo um pouquinho melhor, né? Eixo y aqui, eixo x. Vou marcar os pontos importantes. Eu sei o vértice. Aqui eu vou marcar 1. Aqui é o 2. Aqui eu vou marcar então o raiz de 5. Aqui é 1. Aqui é o raiz de 5. Copiar aqui embaixo. Menos 1. 2 aqui é o menos raiz de 5. Por exemplo, as assíntotas. Quando x vale 2, o y vale 1. Ou menos, aqui no caso, x, vou marcar x igual a 2 aqui. Aqui vou marcar que é 1, aqui é o 2. Então eu sei que ele vai bater ou nesse ponto ou nesse ponto aqui. Então eu sei que minha reta passa aqui. Tudo bem? Tem uma reta passando aqui. E eu tenho uma outra reta que passa por esses dois pontos aqui. Então ela faz isso. Marquei os focos, os vértices, pessoal, agora eu só faço o desenho da curva. Eu tenho que fazer uma curva que passa pelo vértice e tangencia aqui as nossas assíntotas. Tá aqui a mesma curva. Ela tangencia, passa pelo vértice, tangencia. Esse aqui é o nosso esboço da nossa hipérbole. Só vou anotar aqui. Esse aqui seria o nosso foco 1, esse aqui seria o nosso foco 2, esse aqui é o vértice 1, esse é o vértice 2. Essa é a assíntota y igual a meio de x e essa é a assíntota y igual a menos meio de x. É isso aí.